Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos dizer mais uma vez? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Feche seus olhos, vamos pedir que o Senhor abençoe esse momento da palavra, que sejamos tocados por sua voz mais uma vez. Pai, nós somos gratos ao Senhor nessa manhã por tua rica misericórdia derramada sobre nós. Te pedimos, Senhor, nesse momento em que nos aproximamos da tua palavra, que o Senhor nos dê em primeiro lugar a humildade correta para a esta palavra nos submetermos, em tudo aquilo que ela nos encorajar, em tudo aquilo que ela nos confrontar, em tudo aquilo que ela nos edificar. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Fortalece-nos, ó Deus, e nos ajuda para fazermos a tua vontade mais uma vez, a partir daquilo que tua palavra irá falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Na primeira mensagem que pregamos 2 semanas atrás, antes do Dia dos Pais, sobre esse versículo, nós fizemos uma pergunta: qual é o seu propósito? Hoje, eu também vou fazer uma pergunta no título dessa mensagem, que é: como é o seu propósito? Mas essa mensagem também poderia ter um outro título. Poderia ter um outro título, até coloquei como opção aqui, e você vai saber daqui a pouco porque poderia ser chamada por esse título, que é Isaías versus Raul Seixas. Daqui a pouco você vai saber porque o título dessa mensagem pode ser essa também. Mas temos falado ao longo do mês de agosto, para a igreja de modo geral, sobre a importância de entendermos o que é propósito, sobre a importância de termos propósito firme naquilo que nós fazemos. E falamos na primeira mensagem, nesse versículo, sobre o resultado de ter um propósito firme. Qual é o benefício, qual é a boa recompensa daqueles que têm o seu propósito firmado no Senhor, que é a primeira parte do versículo. O versículo ele começa com a recompensa. Tu guardarás, Senhor, em perfeita paz estas pessoas. E aqui há uma coisa que é muito importante da gente dizer. Eu falei na primeira mensagem que ia pregar sobre a recompensa para te dar o desejo de buscar o princípio. Mas uma coisa precisa estar no nosso coração, meus irmãos, quando nos aproximamos das promessas da palavra do Senhor. Não adianta ou não devemos esperar os benefícios e as promessas de Deus se não estamos dispostos a viver também os princípios. E é importante falar isso porque vivemos hoje numa geração que quer apenas os benefícios. Numa geração que quer apenas os resultados, as consequências que só serão obtidas, que só acontecerão quando vivenciarmos os princípios. É a geração que posta a foto lá no Instagram e coloca: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas será que esta pessoa que posta, que diz, que fala, tudo posso naquele que me fortalece, ou que fala, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida, será que a pessoa que diz isso, ela consegue atender ao princípio que diz que o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada? Ao falarmos sobre propósito, meus irmãos, é preciso ter isso em nossas mentes, é preciso que você tenha isso muito claro. Este resultado de uma paz que guarda, uma paz perfeita, uma paz, como a gente falou na semana anterior, shalom, shalom, uma paz que nos cerca em todas as dimensões de nossa vida, ela só é vivenciada por pessoas que têm propósito firme, que resolveram obedecer a este princípio que está na segunda parte do versículo. E o que é então, eu pergunto ainda nessa introdução, o que é então a palavra propósito aqui? É uma palavra no original chamada yetzer, que ela tem vários significados: forma, moldura, estrutura. Também é uma palavra que é usada para designar instrumentos de barro, vaso de barro, de cerâmica. Em outras palavras, quando o texto fala sobre propósito, ele está mais ou menos associando aquela ideia
Tem desenhista aqui na casa? Desenhista, gente que gosta de pintura, de arte. Eu gostava muito quando era criança, mas eu nunca fui bom assim com essas coisas. Meu irmão tinha mais essa veia artística. Eu lembro que a gente sempre gostou muito, né, quando criança, de assistir esses desenhos de luta, né, Dragon Ball, essas coisas. Meu irmão desenhava e eu coloria, porque ele não gostava de colorir. Aí ele tinha um caderno cheio de desenho e eu coloria. Quando o texto fala sobre propósito, é mais ou menos o esboço que um desenhista, que um artista tem na sua mente, quando ele vai pintar, quando ele vai esculpir, quando ele vai realizar algum trabalho manual, alguma coisa artesanal. Que, diga-se de passagem, não é só na pintura. Eu sou muito ruim em quase tudo que diz respeito ao artesanal. Se você me entregar um papel e disser, pastor, você tem que cortar essa folha no meio, né? Nem mais para cá, nem mais para lá. Você me deu uma missão impossível. Eu sou ruim quando o assunto é habilidades manuais de modo geral, né? Mas é mais ou menos esse o sentido dessa palavra propósito. Aquilo que nós temos em mente antes de confeccionar algo. Aquele projeto que temos em mente quando vamos fazer algo. Essa palavra é usada para definir Adão. Após ele ser criado, foi feito ali, a gente costuma dizer, né, um boneco de barro. Essa forma que logo depois passou a ser um ser vivente, que foi Adão. Isso é propósito nesse versículo. É aquilo que nós temos projetado, aquilo que nós temos esboçado na nossa mente, e você pode pensar da atividade mais pequena, mais simples, mais corriqueira, até a atividade mais complexa, mais difícil. O que é que você tem em mente quando você faz as suas coisas, quando você realiza as suas atividades? É o que o texto aqui está chamando de propósito. Dito isso, meus irmãos, a segunda parte do versículo nos chama a ter esse tipo de coisa, essa ideia firme, sustentado, fortalecido. Isso, meus irmãos, fala particularmente aos nossos dias. Porque o nosso tempo é o tempo das mudanças. Nós vivemos o tempo todo mudando todo tipo de coisa a respeito de todo assunto. Vivemos uma geração onde a inconstância é tal que de manhã eu gosto da cor verde, de tarde eu odeio a cor verde e de noite eu odeio todas as cores. Nós vivemos em um frenesi de mudança de pensamento, mudança de filosofia, mudança de postura tão grande que qualquer um que se levante e defenda que certas verdades, certos princípios são eternos, essa pessoa vai ser taxada de retrógrada, vai ser considerada ultrapassada. E isso se deve, meus irmãos, às mudanças que nós vivenciamos no último século, principalmente. O mundo pós-guerra é um mundo que foi levado até as últimas consequências por gerações anteriores que eram inflexíveis. As gerações anteriores às duas grandes guerras eram gerações muito diferentes das nossas. Inflexíveis. Definiam princípios rígidos a respeito de tudo na vida. A educação familiar tendia a ser mais inflexível. E esse mundo que já era, um pouco antes das duas guerras, atacado, de modo geral, pela filosofia mais nihilista, por um pensamento mais existencial, ele chega a um clímax onde o conflito de visões rígidas de mundo acontece também na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não é apenas um conflito bélico, não é apenas um conflito de armas, é também um conflito de visões de mundo, de percepções sobre política, sobre economia. Por detrás das armas que mataram milhões de pessoas na Segunda Guerra, por detrás da bomba atômica, né? Quem assistiu aí o Oppenheimer esses dias, por detrás de todas essas coisas, há ali cosmovisões, há ali formas de vida ocidental, oriental, formas de vida e de pensar da Europa, que estão ali misturadas e entrando em conflito na guerra de uma geração muito mais inflexível que a nossa. E a guerra veio. E o que acontece no pós-guerra? As pessoas elas passam então a andar na direção totalmente oposta. Você vai ver, por exemplo, um dos muitos movimentos que
caminha na direção oposta ao movimento hippie, que fez muito sucesso lá na América do Norte. É proibido proibir. Não queremos limites. Lutamos contra tudo aquilo que é duro demais, inflexível demais. Revolução sexual, especialmente nos anos 60. O lema, né, do rock and roll é sexo, drogas e rock and roll. Ou seja, liberalidade extrema. Caminhamos na direção oposta. E algumas das pessoas que foram formadas justamente nesse período são aquelas que ditam hoje aquilo que eu e você consumimos na internet. São aquelas que ditaram o rumo do progresso tecnológico. Algumas das mentes que nós consideramos mais importantes para os nossos dias, especialmente na tecnologia, elas foram moldadas justamente nesse período onde os valores, propósitos, princípios da geração anterior mais rígida foram questionados. E especialmente aqui no Brasil, onde a gente gosta de apenas fazer aquele velho Ctrl+C, Ctrl+V, nós vamos às vezes assimilando essas coisas sem reflexão. E o fato de nós sermos moldados, muitas vezes, na nossa forma de pensar, na maneira como enxergamos o mundo, por uma geração anterior, que por sua vez esteve mergulhada nessa ideia de extrema liberalidade, libertinagem, poderíamos dizer. Rejeição a todo tipo de regra, rejeição a tudo que demanda disciplina, rejeição a todo tipo de princípio que pareça querer nortear a sua vida, porque somos formados por essa geração, muitas vezes temos sido um povo que não sabe o que quer. Que é o oposto daquilo que Isaías fala. Não tem firmeza de propósito, não tem firmeza de pensamento, não tem firmeza de princípios e de valores. Nós somos, e eu me lembrei de uma cena que eu acho que aconteceu poucas vezes comigo, mas que eu vejo acontecendo muito. Tá lá na hora de fazer do almoço, ou tá no restaurante, e tem lá uma criança, a mãe ou o pai está colocando a comida e vai perguntando: você quer feijão? Aí coloca feijão. Quer batata frita? Quer arroz? A pessoa vai colocando, daí a pouco a criança: não quero mais arroz. Aí tira o arroz. Ah, não quero mais feijão, quero brócolis. Não sei se existe uma criança que diz isso, né? Mas, a título de exemplo. Ah, tira o feijão, coloca o brócolis. Tira o arroz, coloca macarrão. Tira a batata frita, coloca... O nosso mundo é assim. Cheio de opções. Cheio de caminhos. Cheio de possibilidades, mas não sabe o que quer. E quer um pouquinho de tudo. Especialmente quer um pouquinho de tudo que der certo. Estava conversando com uma pessoa alguns dias atrás, ela falando, né, mandando material de uma coach. Eu não tenho nada contra em absoluto os coaches de modo geral. Mas uma coisa que a gente conversava, né, a pessoa compartilhou, né, ela compartilha, fala sobre coisas que tem a ver com a fé cristã, daí a pouco fala coisas que tem a ver com o espiritismo, daí a pouco fala coisas que tem a ver com outras coisas, e aí eu falei, é porque o coach, ele é assim, ele se preocupa com aquilo que dá certo. Não importa a procedência, deu certo, fez dinheiro. Essa é a mentalidade que faz parte dos nossos dias. A gente vai colocando tudo no prato. Não deu mais certo, tira. E fica o tempo todo mudando. Fica o tempo todo assumindo uma nova postura, assumindo uma nova identidade, assumindo uma nova... Por isso que na sexualidade a gente está como está. Porque nós somos, não apenas na sexualidade, mas em todos os assuntos, somos essas crianças birrentas. Que ficam o tempo todo pedindo para colocarem ou tirarem alguma coisa do nosso prato. E a prática mostra que, no final das contas, a criança nem come. Nem se alimenta. Esses dias, né, semana passada, Dia dos Pais, eu vi uma trend, eu participei até da trend, que tinha assim, uma música que você aprendeu com seu pai. Né? E quando eu vi a trendzinha, eu disse, não, eu vou compartilhar o que de fato eu mais ouvia, né? O meu pai cantando de manhã. Meu pai tinha o hábito, né? Depois que
eu vim morar aqui, comecei a deixar a barba crescer, ele também me imitou. Tá vendo, pai? Se você estiver assistindo essa mensagem, você me imitou. Porque ele fazia a barba todos os dias de manhã. E ele fazia uma das músicas que eu poderia colocar, uma das muitas músicas, ele costumava fazer isso, ouvindo uma fita. O pessoal da JN, não sei se você sabe o que é isso, mas era uma fita, um instrumentozinho assim que você colocava num outro aparelho chamado rádio. Era o Spotify da época. Colocava no rádio e começava ali. O primeiro lado da fita era Roupa Nova. E aí eu compartilhei lá uma música da Roupa Nova. Mas às vezes o outro lado da fita, ou então uma outra fita, era Raul Seixas. Então, eu ali 7, 8 anos, antes até do nosso período de conversão, cresci ali ouvindo Raul Seixas. Várias músicas. Às vezes acordava, né? Que pai, não sei se na casa de vocês, mas pai tem essa mania, né? Sábado de manhã, tá o filho de Deus lá dormindo. Aí meu pai ia lá fazer a barba. Todo volume. Eu nasci há 10 mil anos. Até alguém dizer que essa música era do diabo para ele. Aí ele ficou meio... A gente era católico na época. Então, eu sou a mosca que pousou em su. Cantava pra gente quando a gente era bem bebezinho, inclusive. Ele cantava essa música. Mas tinha uma música em particular, na verdade várias músicas me chamam a atenção pela filosofia que carregam. Né? Tem uma que a gente poderia fazer só um seminário sobre predestinação, uma música do Raul Seixas, que é bem delicada. Raul Seixas calvinista. Bota essa hashtag lá depois do seu Instagram. Mas eu quero chamar a atenção, por isso que eu disse que o título da mensagem poderia ser Isaías versus Raul Seixas. Porque é uma música que eu também ouvia, né, nessa fita que meu pai colocava, que dizia, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a música ela vai se desenrolando, né, sobre essa cosmovisão, poderíamos dizer assim, essa percepção de que a gente não tem que se apegar a coisas, a gente tem que se firmar a coisas, a ideias, a princípios. A gente tem que estar o tempo todo mudando. Mas a pergunta que eu faço é, onde Raul Seixas vai te levar? Se você colocar isso em prática na sua vida, onde isso vai te levar? Se você for uma metamorfose ambulante a respeito da família, a respeito da fé, a respeito de questões que são caras para nós, onde isso vai te levar? E por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, tem gente na igreja que vive como uma metamorfose ambulante. Um dia, chega na igreja e quer que o pastor, que o grupo de louvor cante só louvor animado. Hey. Miguel, Senhor do Senhor. Eu tentei, mas eu não consegui, Miguel, alcançar. Outro dia chega e se não tiver aquele louvor como a gente teve semana passada, Pai, estou aqui. Aquele louvor que me abraça. Se não for uma igreja que tem a parede preta, ou a parede marrom, ou a parede branca, eu não vou. Se o pastor falar baixo demais, eu fico com sono e eu não quero esse tipo de mensagem. E eu estou falando de coisas simples. Mas infelizmente, o fato de que a igreja hoje se tornou para muitas pessoas, ainda não para todas, glória a Deus por isso. O fato de que a igreja se tornou para muitas pessoas um negócio, faz com que a gente ache que nós somos consumidores da igreja, associado a essa ideia de que eu tenho que estar o tempo todo mudando, o tempo todo querendo algo que me satisfaça o tempo todo, faz com que a gente não tenha propósito firme a respeito de absolutamente nada. Nós vemos hoje inúmeros casos de pessoas, e eu vejo com muita tristeza, como alguém que está em ministério, pessoas que abandonam o ministério. Na época eu queria, na época era bom, na época me satisfazia, mas hoje não, eu não quero mais. Pessoas que abandonam a própria igreja. Ouvi em um evangelismo há um tempo atrás, inclusive sábado tem evangelismo, ou glória. Ouvi de uma pessoa no evangelismo há um tempo atrás, esse negócio de igreja fez sentido para mim há um tempo, hoje não faz mais. Será que você não tem sido assim em pequenas coisas e em grandes coisas dentro do reino de Deus? A forma
daquilo que queremos, segundo Isaías, precisa ser firme. Aquilo que nós temos em mente a respeito da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, precisa ser firme. E eu pergunto para você, uma pergunta que Jesus fez muitas vezes para as pessoas que encontravam. Afinal de contas, o que você quer? Parece tão simples, né? Mas no mundo que as pessoas estão o tempo todo mudando, boa parte de nós, infelizmente da igreja, se Jesus aparecesse hoje e perguntasse para nós, como ele perguntou para aquele homem cego, o que você quer? Nós ou não saberíamos responder, ou diríamos, Jesus, eu quero isso. Aí Jesus entregaria daqui a pouco, Jesus, não quero mais não. Um escritor muito famoso nas últimas décadas, chamado Zygmunt Bauman, ele criou uma expressão chamada amor líquido, para descrever como são os nossos relacionamentos numa sociedade líquida, essa sociedade pós-guerra. Tudo se desfaz, tudo assume, né? O líquido, ele assume a forma que tiver ali. E hoje temos vivido propósitos líquidos. Mas se queremos experimentar essa perfeita paz, shalom, shalom, precisamos mudar. Precisamos de mudança. Precisamos ter firmeza de propósito. Precisamos ter clareza a respeito daquilo que queremos. Você sabe o que Deus chamou você para fazer? Você sabe, de fato, aquilo que Jesus espera de você? Não sejamos crianças, meus irmãos, enchendo e esvaziando o prato, sem saber aquilo que nós queremos. E agora eu quero responder então, à luz do próprio versículo. Ele diz, aquele cujo propósito está firme, mas ele diz, como é que um propósito fica firme de verdade? Como é que nós deixamos essa inconstância? Como nós abandonamos esse estado de querer tudo e ao mesmo tempo não querer nada? Esses dias eu vou dar uma outra ilustração. Eu vinha há muito tempo murmurando, que eu precisava, né, murmuração, inclusive, fica aqui a frase, né, do Douglas Gonçalves, que cravou no meu coração num momento importante, murmuração é uma intercessão satânica. Então, se você não sabia disso, né, murmuração é uma intercessão às avessas. Eu vinha me lamuriando, não vou nem usar murmuração para não cair naquilo que eu acabei de falar. Eu vinha choramingando, chorando, os quatro cantos, eu preciso melhorar o meu inglês. Eu sei que toda semana eu tenho uma aula particular com o Bruno, mas eu preciso ir além. Primeiro porque praticamente todos os livros que me interessam sobre todos os assuntos em teologia, 70% deles estão em inglês. Então é uma necessidade para mim. Segundo, porque é uma necessidade do mundo que nós vivemos de modo geral. Preciso melhorar o meu inglês. Só choramingando, né? Que não melhora o meu inglês, e que não sei o quê. Ó céus, ó vida, ó dia. Até que Deus me pegou um dia e disse, você não vai fazer nada, vai ficar só chorando, é? Lágrimas de uma pessoa que não tem um propósito firme a respeito de determinada coisa. E eu decidi tomar uma ação simples. Todo dia, inclusive hoje minha esposa ficou assustada quando me viu, pensou que eu estava doido. Todo dia eu leio um capítulo da Bíblia em inglês. Inclusive é a NVI americana, né? Porque vocês sabem que o pai aqui gosta do NVI. Lá no caso chama NIV, lá nos Estados Unidos. Todo dia eu leio um capítulo. Já eu estou terminando Gênesis. Precisamos fazer alguma coisa. Como é que um propósito se firma? Como que algo que nós projetamos, planejamos se firma? E o versículo aponta como alguém tem um propósito firme. Da segunda parte do versículo diz, porque em ti confia. Falamos na semana atrasada que nenhum propósito real começa fora do Senhor. Nossa vida, como dissemos naquela ocasião, ela é uma vida coram Deo, diante de Deus. Vivemos a nossa vida diante do nosso Deus. De modo que mesmo aquilo que não fazemos aqui dentro do culto, fazemos para Deus. Se vivemos ou se morremos, diz o apóstolo, somos do Senhor. Fazemos tudo para a glória dele, como o próprio apóstolo ensinou.
E talvez, os seus propósitos, especialmente aquilo que você se coloca diante do Senhor para fazer, se propõe diante do Senhor para realizar, eles não acontecem porque não temos essa confiança depositada em Deus. Porque os nossos propósitos, mesmo aqueles que fazem parte da vida cristã, eles não têm o Senhor como fundamento. Eles não têm o Senhor como resultado. Eles não têm o Senhor como destino. Eles não têm Deus como ponto de partida e ponto de chegada. Às vezes, parte desse muda-muda que a gente fica, essa metamorfose ambulante, é porque nós fundamentamos nossos propósitos nas pessoas. Ficamos preocupados, às vezes até como igreja, em fazer aquilo que vai agradar o povo, que vai ser aplaudido. E eu comentei isso no culto de oração quarta-feira, conversando com outro líder de uma outra denominação, falando sobre a mudança que eles fizeram, né? O culto da semana passou a ser chamado culto da vitória. E aí eu coloquei algumas coisas e falei aqui na igreja quarta-feira. Para que as pessoas entendam a importância da oração, a importância da congregação se reunir para orar, eu preciso mudar o nome do culto da quarta-feira para culto da vitória, culto da bênção, 7 semanas, não sei o que. Se a gente precisa fazer isso, significa que o nosso propósito é agradar as pessoas. Vamos mudar o culto do domingo de manhã, pastor. Porque a gente não está gostando. Se o fundamento dos nossos propósitos forem as pessoas, e isso inclui a mim, mesmo enquanto pastor, a gente vai estar o tempo todo mudando. E como já dizia minha mamãe, nem Jesus agradou a todo mundo. Por isso que ele escolheu agradar um só, a Deus. Ele escolheu firmar o seu propósito, a missão que Deus deu, em um só. A Bíblia diz que em determinada ocasião os líderes religiosos ficaram arrazoando, ficaram murmurando, pensando coisas a respeito dele no coração. E o Evangelho de João diz assim, que Jesus não precisava que lhe dissessem nada a respeito do homem, porque ele mesmo conhecia o coração do homem. Ele sabia o que as pessoas pensavam a respeito dele. Aí você acha que no outro dia Jesus acordou e disse, não vou mais curar no sábado. O pessoal ficou chateado, brigou comigo. Não vou mais multiplicar pães e peixes, porque as próprias pessoas que receberam os pães e os peixes já vieram atrás de mim pelos motivos errados depois. Percebe como é perigoso colocar o seu propósito nas pessoas, na aceitação, no sucesso? Essa trajetória que a gente tem tido a respeito do culto e oração, que é uma luta em praticamente todas as igrejas, o culto da semana ele é menos frequentado. Deus colocou algo no meu coração. Os irmãos sabem que eu, enquanto pregação, eu tenho uma preferência pela mensagem do tipo expositivo. E esse ano antes de iniciar, na verdade, o ano passado eu já matutava, o que é que eu vou fazer? A mensagem expositiva, ela, em linhas gerais, é uma mensagem que dá muito mais trabalho de fazer. E o meu desejo é que nós pregássemos expositivamente em todos os cultos, mas não é o momento ainda da gente fazer isso. Fazer séries em livros da Bíblia. E quando eu pensei a respeito disso, no início do ano, eu disse, eu vou colocar mensagens expositivas. Nós vamos ter mensagens expositivas, mas vão ser na quarta-feira. Ou seja, em linhas gerais, não estou dizendo que nenhuma mensagem, que as outras mensagens não dão trabalho, mas em linhas gerais a mensagem que mais me dá trabalho, que mais me desgasta, e glória a Deus por isso, é a mensagem de quarta-feira. E ao longo desses meses que nós refletimos no livro de Gênesis, Deus me ensinou isso. De que eu não posso ser guiado por aquilo que faz sucesso, por aquilo que é bem visitado. O domingo é o dia que o povo vem, pastor. Faz lá a mensagem expositiva que o senhor acha mais bacana. Eu não estou dizendo que eu não me preparo. Todas as mensagens a gente tem que se preparar. Gastar horas ali da pesquisa, do estudo, da oração. Mas o que eu estou querendo dizer é que
esse processo que eu vivi com Deus no finalzinho do ano passado me fez perceber que isso me ajudaria a tratar o meu próprio coração. Para perceber por que nós fazemos o que nós fazemos. Agora, o que é essa confiança, então, que o profeta traz aqui no versículo 3, no finalzinho? O que é esta confiança? É uma palavra que no original tem também vários significados. Ser confiante, estar seguro, ser ousado, estar despreocupado. Em outras palavras, a confiança que Isaías está dizendo que uma pessoa precisa ter para que o propósito dela, aquilo que ela projeta, aquilo que ela almeja, aquilo que ela planeja, a forma de vida que ela tem na sua mente e esse propósito, seja firme. Davi está dizendo que ele é baseado na confiança. E essa palavra, ela descreve o tipo de confiança que nós temos em duas coisas que eu vou dar um exemplo para você aqui. O sol e o oxigênio. Isaías está dizendo que o tipo de confiança que nós devemos ter para ter um propósito firme no Senhor, para que os nossos propósitos sejam alicerçados, estabelecidos, é a mesma confiança ou maior do que nós temos no sol ou no oxigênio. Não conheço ninguém, tá? Que foi dormir preocupado se no dia seguinte ia ter ar para respirar. Não conheço ninguém que foi dormir e ficou pensando, será que o sol amanhã não vai existir? É desse tipo de confiança que Isaías está falando que nós deveríamos ter no Senhor. Ninguém questiona o oxigênio. Ninguém questiona o sol. E ninguém deveria questionar o cuidado do Senhor com aqueles que nele confiam. É mais ou menos isso que o profeta, um outro profeta, Abacuque, disse quando ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Ele está associando, está trazendo exemplos de confiança natural do processo agrícola. É normal que a figueira dê fruto, é normal que a videira dê fruto. Mas ainda que essas coisas não aconteçam, ainda que não tenha sol, ainda que não tenha oxigênio, eu me alegrarei no Senhor. A minha confiança está depositada no Senhor. Mas na prática, é difícil um dia que a gente não questiona o cuidado dele, não é verdade? Vamos ser sinceros. É difícil um dia que a gente não olhe para as circunstâncias e diz, mas rapaz, de novo isso. Me largaram, estou abandonado, estou sozinho, cadê Deus? É difícil um dia que em uma determinada situação a gente haja com a confiança menor em Deus do que a confiança que nós temos no oxigênio e no sol. Se eu e você queremos ter propósitos firmes em nossa vida com o Senhor, e em tudo que nós fazemos, precisamos pedir, Pai, eu quero uma confiança em Ti, maior do que a confiança que eu tenho no sol. Como a gente canta, Deus está aqui, tão certo quanto há que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e você pode me ouvir. Enquanto não experimentarmos esse nível de confiança, não deveremos nutrir a expectativa desta perfeita paz que foi prometida na primeira parte do versículo. Fique de pé. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E que você se permitisse que o Senhor sondasse o teu coração agora. E você se perguntasse, tete a tete agora com Deus, Senhor, será que eu não tenho sido essa criança que fica o tempo todo querendo trocar o que tem no prato? Senhor, será que eu não tenho sido como os infantes que o apóstolo Paulo menciona na sua carta, levados
por vento de doutrina, na expectativa de qual é a próxima novidade do mercado gospel, qual é a próxima novidade que está tendo aí na internet, o que tem de novo, porque eu já não me satisfaço mais com esses louvores que a gente canta sempre. Meus irmãos, até quando nós cantamos ao Senhor, eu quero viver algo novo, nós temos que ter cuidado. Eu não estou dizendo que Jesus não faz nova todas as coisas. Eu não estou dizendo que Jesus pode, até o final da tua vida, te proporcionar experiências únicas que você nunca viveu. Eu só estou dizendo que esse desejo não pode ser movido por uma mentalidade infantil. Como é o seu propósito? Ele é firme? Ele está estabelecido em uma confiança real em Deus? Ou você tem sido uma metamorfose ambulante dentro da casa do Senhor? Pai, nós te agradecemos nessa manhã por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos exorta nesta manhã. O Senhor nos chama a perceber que não adianta postar, não adianta gritar, não adianta falar dos benefícios e das promessas de Deus, se não estamos dispostos a viver também os princípios que estão atrelados a eles. Não adianta dizermos que todas as coisas nos serão acrescentadas se nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta dizermos tudo posso naquele que me fortalece, se não estamos dispostos a, igual o apóstolo Paulo, estar contente em toda e qualquer situação. Não adianta dizer a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão por todos os dias, se eu não disser e não viver uma vida que faz do Senhor o meu pastor, e por causa disso eu não tenho falta de nada. Em primeiro lugar, Deus nos ajuda, olhando para esse texto de hoje, e para a nossa própria vida, a não querer bênçãos, sem estar dispostos a viver os princípios. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajude o nosso coração, que às vezes é tão volátil, é tão ensimesmado, que fica procurando tudo aquilo que possa de alguma forma agradar, e trocando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando. Se há alguém aqui hoje que tem vivido dessa forma, o tempo todo mudando, o tempo todo querendo algo, o tempo todo querendo fazer Deus mudar aquilo que está no prato, o Senhor e a sua palavra dizem a mim e a você nessa manhã: basta. Você irá fazer a refeição que eu tenho para você, porque o Pai verdadeiro disciplina o seu filho. Obrigado porque o Senhor tem me disciplinado todas as vezes que eu quero ficar mudando, Senhor, nas minhas próprias inconstâncias. A tua voz usa a tua palavra ao meu próprio coração e diz: basta, Davi. Você vai comer aquilo que está preparado para você. Você vai viver aquilo que está preparado para você. Você vai assumir aquilo que eu tenho para a sua vida. Porque se dizemos que pertencemos a Ele, precisamos viver como quem pertence a Ele. Abençoa-nos, Deus, nessa manhã. Guarda o nosso coração de toda idolatria de nós mesmos e nos leva a confiar mais em Ti. Que a mesma confiança que nós temos no oxigênio, que a mesma confiança maior ainda possamos ter no Senhor. Porque quando todas as coisas desta vida falharem, o Senhor jamais falhará. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, eu quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir.
meu coração eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono, Deus, te buscar, fazer a tua vontade, queimando de amor por ti. Pai, que a tua palavra, Pai, penetre em nosso coração, que nós possamos viver os teus propósitos, mas que para isso nós temos que obedecer a tua palavra, obedecer os teus mandamentos, obedecer aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Não queremos sair da tua presença, não queremos sair dos teus propósitos, não queremos viver conforme a nossa vontade, não. Nós queremos viver aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Então, Deus, para que isso aconteça, precisamos ser apaixonados por Ti, ter amor por Ti, amor pela Tua palavra, amor pela Tua presença, amor pelo Espírito Santo, amor por quem Tu és, Jesus. Se o nosso coração estiver ligado ao Senhor, se o nosso coração verdadeiramente amar o Senhor, nós iremos obedecer a Ele e os seus propósitos irão se cumprir em nossas vidas. Busque ao Senhor, meu irmão, busque ao Senhor cada vez mais, esteja em sua presença, abra o seu coração na presença de Deus, derrame-se na presença de Deus. Eu e você precisamos a cada dia mais do Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Nós desejamos, Senhor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. É isso que nós queremos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Abba, eu pertenço a Ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões.
Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Você tem um pai que pode clamar, que pode adorar. Levante suas mãos. Abba, eu pertenço a ti, meu pai querido. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Tu és, Senhor. És a nossa realidade. És a nossa prioridade. Só a igreja declare Abba. Abba. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Louvado seja teu nome, Deus. Você pode se assentar por um momento? Nós estamos caminhando para o encerramento desse culto, mas temos, acredito que, 3 avisos importantes. O primeiro deles é que hoje à noite nós temos um encontro muito especial. Cadê os homens aqui da igreja? Olha aí. E as mulheres? Amém, glória a Deus. Hoje à noite, meus irmãos, 6h30, nós temos encontro.